Olá, sexto ano! Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos destacar hoje formações vegetais e ações antrópicas, ou seja, as ações do ser humano sobre o meio natural e também sobre as formações vegetais. As ações humanas, elas estão aí ligadas às alterações ocorridas nas paisagens naturais e, consequentemente, suas ações acabam interferindo nas formações vegetais. Nós vamos destacar áreas que foram bastante desmatadas e que hoje possuem poucos remanescentes, como é o caso da Mata Atlântica no Brasil. Ao contrário, existe aí a floresta amazônica, que está localizada no Brasil e em mais 9 países. Por ser a maior floresta do mundo, a Amazônia ainda possui muitas áreas preservadas, mas isso não significa que continuará sendo preservada, devido principalmente ao desmatamento, o que é uma grande preocupação. A preservação ou a retirada da cobertura vegetal de um determinado lugar, de uma determinada região, ela está associada a vários fatores. Pode se dar devido à ocupação, pode se dar também devido à rigorosidade das temperaturas e também está aí de acordo com os recursos que cada região possui. Destacando aí que quanto mais rico for o subsolo de uma determinada região, essa região será ainda mais explorada. As atividades humanas, elas interferem no meio natural de que maneira? Se pararmos para pensar, na medida que a civilização vai se desenvolvendo, a necessidade do consumo, a necessidade de bens que propiciem uma acomodação aí para as sociedades também aumentam. E isso causa uma interferência maior na retirada de recursos naturais, na utilização de recursos naturais por parte das sociedades humanas. Então, nós nesse ponto aí podemos destacar a interferência humana sobre a natureza. E aumentando essas necessidades dos seres humanos, acontece aí uma grande degradação, ou seja, a retirada dos recursos naturais é muito maior do que a possibilidade de regeneração da natureza. Vai se explorando tanto e não se dá tempo para que a natureza se regenere. Dentro desse cenário, é muito importante o quê? É muito importante políticas voltadas para um desenvolvimento sustentável. Por que é necessário um desenvolvimento sustentável? Para que se reduzam os danos ambientais. Vamos agora falar sobre desmatamento. Entre os biomas,
as florestas, elas muito se destacam. Por quê? Porque possuem uma vegetação de alto porte e também possuem uma incrível biodiversidade. Só que as perdas florestais, elas se dão de diferentes maneiras. Elas variam de uma área florestal para outra. Vamos destacar aí, por exemplo, as perdas sofridas pela Mata Atlântica. Hoje existe uma parte de vegetação preservada em hortos florestais. As florestas tropicais são, portanto, esse maior exemplo de perdas. Nas florestas boreais, o agravante das perdas é o extrativismo madeireiro. E já nas florestas temperadas, temos aí a ocupação humana, ou seja, essa ocupação dessas regiões vai crescendo tanto devido ao desenvolvimento econômico que acaba gerando perdas aí para as florestas temperadas. Nas florestas tropicais e equatoriais existe um desmatamento muito grave. Por quê que esse desmatamento ocorre? Para a formação de campos de cultivo e também para o crescimento, para a construção de cidades. E fora isso, ainda vem a questão da extração da madeira. Então, esses fatores agravam aí a situação das florestas tropicais e equatoriais. Temos também que destacar aqui em nosso texto a questão dos incêndios causados aí por práticas rudimentares agrícolas. Ou seja, chega um momento aí que para as áreas serem cultivadas, elas são queimadas. Só que muitas vezes esses agricultores, eles deixam esse incêndio escapar de suas mãos e eles acabam atingindo de uma maneira grave as áreas florestais, o que causa enormes prejuízos. Por quê? Porque o fogo vai se propagando de uma forma descontrolada. Agora, curiosamente, existem algumas áreas, como, por exemplo, as savanas, as estepes, as pradarias, em que esses incêndios, eles trazem uma colaboração com a renovação da vegetação. Por quê? Porque depois que ocorrem os incêndios nesses locais, a vegetação, ela começa a germinar, ela começa a brotar e a partir daí isso traz uma vitalidade para o ambiente. A ocupação humana, a presença humana é um fator que influencia nesses incêndios florestais, principalmente porque ocorrem incêndios criminosos e também incêndios por falta de responsabilidade, quando se solta um balão, por exemplo. Conseguir conter o desmatamento é um desafio, principalmente
para que os países consigam proteger as áreas florestais e assim preservar as formações vegetais. E essa preocupação ela ocorre não só no Brasil. O crescimento dessa preocupação em preservar o ambiente despertou em algumas empresas o interesse de seguirem normas que contribuem com um desenvolvimento sustentável. E essas empresas, quando elas se adequam a normas propostas, a normas de preservação estabelecidas, elas recebem selos e certificações de que elas são empresas ecologicamente corretas. Esses selos, essas certificações são oferecidas por órgãos, por organizações não governamentais. Então, basta que as empresas se adequem às normatizações dessas organizações não governamentais. No caso das indústrias madeireiras, por exemplo, existem selos dizendo que elas são ecologicamente corretas por manejarem áreas florestais a partir de um desenvolvimento sustentável, ou seja, com responsabilidade. O desenvolvimento tecnológico, quando ele é voltado para o bem comum, ele pode contribuir muito com a preservação das áreas florestais. De que maneira? Existem aí satélites artificiais que monitoram grandes coberturas florestais, grandes áreas florestais. Ou seja, essas grandes áreas que são aí monitoradas por esses satélites artificiais, seria bem mais complicado se esse monitoramento fosse feito por terra, porque a capacidade do satélite de monitorar é bem maior. E o que acontece? Se por acaso for vista uma imagem de um desmatamento descontrolado, as autoridades são informadas, são repassadas até mesmo as coordenadas geográficas da área florestal que está sendo devastada. Quando tem também um desmatamento ilegal ou quando está acontecendo um incêndio descontrolado, o satélite repassa as coordenadas para as brigadas de incêndio poderem combater o fogo. Então, o uso da tecnologia, ele beneficia essa proteção em relação às áreas florestais e também ajuda a controlar se está havendo uma evolução ou uma redução do desmatamento.